Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Leopoldo Cunha, eu sou advogado-chefe da Cunha Law pela LLC e vai ser um prazer conversar com vocês sobre as dúvidas que vocês enviaram para nós. Muitos enviaram dúvidas tanto pelo Instagram, na nossa caixinha de perguntas, quanto nos comentários dos vídeos que a gente vem deixando. Então assim, fiquem à vontade para entrar em contato conosco. Caso vocês tenham alguma dúvida ou interesse em falar com o escritório, o e-mail de acesso é info@cunha.law info@cunha.law. E o nosso número de contato, que também é o nosso número de WhatsApp, é o 202 909 6788. Fiquem à vontade. E eu aproveito para pedir para vocês também, eu tô virando quase um youtuber, para deixarem um like no vídeo e também para se inscreverem no canal, porque isso é uma coisa que ajuda demais o canal a crescer e a ideia é que isso aqui seja um ambiente de conversa e também que seja um ambiente legítimo para vocês tirarem dúvidas, questões migratórias, esse tipo de questão, tá bom? Bom, vamos lá para as perguntas de vocês. O Igor pergunta: tenho medo do analista da USCIS inventar moda na hora de analisar o processo. Isso pode acontecer? Igor, infelizmente pode. O que acontece? Principalmente no EB2NW, que eu imagino que seja o contexto da sua pergunta, as chances de um oficial inventar modas são grandes. Por quê? Porque o visto EB2NW ele tem uma subjetividade maior do que os outros vistos. Porém, quanto mais a gente trabalha nessa área, mas a gente percebe que essas idiosincrasias do oficial, elas podem ser dirimidas com outros tipos de estratégias. Então, por exemplo, a gente pode fortalecer o perfil do aplicante, então a gente investe numa produção de qualidade para evidências que são bastante previstas e de forma cristalina no próprio Policy Manual. Então, você consegue proteger isso. Outro ponto que a gente utiliza para resguardar o cliente dessa subjetividade do oficial é evidências circunstanciais. Então, assim, eu falo sempre que o brasileiro ele tem a cultura de querer chegar no processo migratório e trazer crachá, trazer o máximo de carimbo. Então, assim, as licenças, o máximo de reconhecimento. Então, assim, eu já respondi muitas vezes essa pergunta se eu tenho que trazer tradução juramentada e apostilada, esse tipo de coisa. E a USCIS, por ser um órgão americano e por ter uma cultura de common law, ele acaba que ele valoriza algumas evidências mais circunstanciais, mas isso depende de caso a caso. Então, assim, existem algumas estratégias que a gente utiliza dentro do escritório para mitigar esses riscos. E uma delas que eu sempre falo para o cliente é: quais são seus objetivos a curto, médio e longo prazo? Dependendo desses cenários, a gente consegue montar algumas estratégias imigratórias que abracem esses três tempos. Então, assim, às vezes a pessoa tem um planejamento que no curto prazo ela quer permanecer no Brasil, ótimo. Então, assim, a gente foca no médio e no longo prazo. Às vezes não, ela quer, ou ela vem com green card ou ela não vem de jeito nenhum, então a gente foca só no longo prazo. Então, às vezes não, ela quer fazer um investimento, se organizar e se estruturar, então depois fazer a aplicação de um visto de green card. A tradição imigratória, na verdade, é que você vá trocando de vistos ao longo do processo. Então, assim, eu só queria explicar isso. Outro medo das pessoas, eu tô impressionado como que hoje as pessoas estão discutindo alguns medos comigo. Muito obrigado por dividir e eu espero aqui sanar grande parte dessas dúvidas de vocês para reduzir esse medo e ansiedade no processo migratório que eu sei que consome tantas pessoas. A pergunta da Patrícia: maior medo de quem quer iniciar um processo migratório é que o Trump dificulte a vida dos imigrantes. Isso é possível? Patrícia, a gestão Trump, ela foi uma gestão anterior principalmente, foi uma gestão muito agressiva com os imigrantes. Seja para os imigrantes qualificados, seja para os imigrantes não qualificados. Atualmente, a gestão Trump aparentemente está se tornando um pouco mais amigável aos imigrantes mais qualificados e não tão amigável aos imigrantes não qualificados. Então, assim, não estou dizendo que isso vai ser uma regra e não estou dizendo que isso vai perpetuar no tempo. Mas o que eu te falo é, com a influência principalmente do que eles chamam de PayPal Mafia, são as pessoas do Vale do Silício, então grande parte deles são imigrantes qualificados,
são pessoas que vieram principalmente das universidades de Stanford e da Universidade de Illinois em Champaign-Urbana. Então, eles têm uma visão mais amigável ao imigrante qualificado, em especial aos imigrantes qualificados na área de STEM. Então, eu acredito que, se esse pessoal continuar influenciando diretamente o governo, eu acredito que os imigrantes mais qualificados vão ter mais tutela. Porém, eu não posso garantir que isso vai acontecer ao longo do tempo. De qualquer forma, o que eu quero falar para você, quanto que eu falo para qualquer pessoa é: planeje o seu pleito imigratório independentemente de quem é o presidente dos Estados Unidos. Isso é algo que muda, isso é algo que se altera, isso é algo que você não pode controlar. Quando eu imigrei para cá, eu tive um problema, por exemplo, que eu estava como J1, e a gente recebeu uma carta falando que a gente tinha 60 dias para sair dos Estados Unidos, caso por conta de uma briga do presidente Trump com as universidades e as aulas online. Isso foi extremamente estressante para outros colegas, e acabou que quem se antecipou e ficou tenso, ansioso e saiu, infelizmente atrasou o pleito imigratório. Então, assim, planeje a sua carreira, se organize. E outra coisa, o imigrante, de um modo geral, principalmente qualificado, ele sempre é bem visto. Então, assim, tomem cuidado com o que a mídia tem falado. Eu vejo muitos exageros agora, assim como eu via muitos exageros no passado falando que passa boi, passa boiada. Agora a mesma coisa. Eu vejo aquelas oscilações de humor muito intensa, enquanto eu sempre sugiro a pessoa a ter um planejamento, a ser cuidadosa e se organizar com o pleito migratório. Então, assim, Patrícia, resumo da ópera: planeje-se e não desanime por conta da gestão Trump. Após a aplicação para o visto B2NW, é possível aplicar e ter aprovação do visto F1 ou J1? Pergunta o Esmeraldino. Esmeraldino, isso aqui é um tópico que eu tenho atuado demais dentro do escritório. Demais. Eu vou responder a sua pergunta em 2 tons diferentes. O primeiro, um tom mais legalista, ou seja, o que diz a legislação, e depois num tom relacionado à minha prática forense, ou seja, minha experiência empírica. Na prática forense, o que eu vejo na legislação americana tem um policy manual que fala expressamente que a aplicação de um pedido de I-140, que no caso seria o EB2NW, ou um Labor Certification Application, que nesse caso é o pedido que fundamenta o EB3 no futuro, não podem ser considerados como elementos para demonstrar um abandono da intenção de retorno ao país. Porém, isso é a regra. Porém, o que eu vejo é que determinados consulados brasileiros estão tendo uma interpretação anacrônica, ou seja, uma interpretação que diverge desse policy manual, e estão aplicando uma visão mais restritiva, incluindo essa interpretação. O que eu quero dizer com isso? Eu tive clientes, inclusive, que me chegaram exatamente com esse cenário que você me trouxe agora. Ele aplicou um EB2NW, teve problema no seu F1, a gente conseguiu entrar em contato com o consulado, montamos uma estratégia e a gente conseguiu a aprovação desse processo dele. Eu queria aproveitar aqui, nesse tópico, e fazer um alerta para vocês. Isso aqui é um alerta. Tomem cuidado, principalmente com assessorias e despachantes que dizem ter contatos dentro de consulados e embaixadas. O que eu quero dizer com isso? A mulher de César não pode ser só honesta, tem que parecer honesta. Nos Estados Unidos, isso é uma política muito rígida, em especial quando o governo americano está lidando com agentes estrangeiros. Então, assim, eu vou contar uma história para vocês de uma amiga pessoal, uma advogada. Ela mora numa região e ela convivia num grupo de pessoas, e tinha uma das determinadas pessoas desse grupo. Sempre que ela entrava no ambiente, essa pessoa saía daquele espaço e ela achava que tinha algum desgaste, algum problema interpessoal. Mas, conversando com outros indivíduos ali do mesmo grupo de amigos por conta dos filhos dela, ela descobriu que essa pessoa, na verdade, era um oficial da USCIS. E que o que aquela pessoa estava fazendo era se resguardando, tendo em vista que ela era público e notório que essa minha amiga é uma advogada de imigração também. Então, assim, se num território americano os oficiais de imigração têm esse nível de cuidado, imagina nos consulados.
E eu digo para vocês, caso esse tipo de informação se torne pública, o próprio consulado pode tomar medidas legais, pode registrar um boletim de ocorrência, esse tipo de coisa, e eu garanto que vão ter retaliações com todas as pessoas que contrataram esse determinado indivíduo. Então, assim, tomem cuidado. No máximo, na melhor das hipóteses, essa pessoa tá com chances de te enganar e ela só quer levar um dinheiro a mais e tá vendendo, fingindo que tem um contato que não tem. Ou, na pior das hipóteses, tá tendo uma irregularidade que mais cedo ou mais tarde pode voltar e te pegar pelo calcanhar, tá bom? Então, tomem muito cuidado com isso. Procurem sempre um profissional qualificado, alguém que vocês tenham licença no bar, que possam representar vocês legalmente. Se o EB1A for negado, dá para tentar o EB2NW sem aumentar o custo do processo? Pergunta a Luana. A Luana, dentro do escritório, cada processo é desenhado e ajustado em conformidade com o cliente. Então, toda estratégia desenhada, tudo é estruturado. É lógico que a gente não cobra o mesmo preço que a gente cobra de um novo processo. Até porque eu não faço isso com nenhum cliente dentro do escritório, até porque a gente já tem tanto um contato pessoal quanto uma estratégia migratória voltada para aquela pessoa. Então, assim, a gente já recolheu toda a documentação básica, a gente já recolheu grande parte dessa documentação, mas alguns ajustes são necessários para fazer com aquela determinado indivíduo. Então, por isso que, infelizmente, a gente não pode simplesmente cobrar, olha, se a gente fizer um EB1A, a gente faz depois um EB2NW, tomem cuidado com isso. Tem uma frase aqui nos Estados Unidos que fala que eu acho muito verdadeira, que é cheap's cheap. Então, assim, que é o barato tem uma hora que cobra um preço. Barato é barato. Então, assim, em algum momento você vai ver essa conta, seja na qualidade da petição, seja na montagem do processo, seja no customer service. Isso é uma coisa que a gente está investindo muito forte dentro do escritório, por conta da experiência do cliente dentro do escritório, como que a gente quer melhorar isso. Isso virou uma bandeira interna que eu tenho batido muito aqui dentro. Então, assim, em algum momento essa redução de custos vai afetar a qualidade do seu processo. E uma coisa que as pessoas estão começando a ignorar não é que uma negativa acabou o processo migratório, mas toda vez que você tiver uma negativa, eu tenho que reexplicar essa negativa para a USCIS e isso vai gerar um pouco mais de atrito. Então tomem cuidado com isso, tá bom? Qual a melhor forma de estudar sobre imigração, além de seguir você? É claro, Felipe, muito obrigado pelo carinho. Imigração, o que eu posso te falar como qualquer ramo do direito americano, o melhor lugar para você estudar é dentro do território americano. Então, assim, presumo que você seja um estudante de direito. O que eu te falo com muito carinho? Quando eu estava na graduação, eu conversei com uma professora e ela me sugeriu aprender alemão. E tem uma frase que eu acho muito engraçada. Ela fala assim, a vida é muito curta para aprender alemão, o que eu concordo. E aí eu resolvi aprender francês porque eu queria estudar fora, tudo mais. E ao mesmo tempo eu continuei investindo no meu curso de inglês. Hoje eu falo para você a mesma coisa que ela me falou. Invista no inglês. Tudo bem. Se você investir em alemão, é muito mais fácil de você conseguir uma bolsa de estudos por algum programa deles. Mas existem bolsas de estudos aqui nos Estados Unidos. Existem LLMs especializados com isso. Não desista. Eu acho que assim, abra portas dentro da sua graduação, abra portas durante a sua prática para você se internacionalizar. Eu acho que assim, quando eu fazia direito no começo, tinha aquela ideia os punhos de seda, né? Que são os filhos de diplomata ou filhos de empresários muito ricos que só trabalhavam com direito internacional. E ao longo da minha vida eu descobri que isso não podia estar mais errado. Assim, existem várias janelas de oportunidade, existem várias capacidades, mas todas passam pelo mesmo elemento: dedicação à língua, porque assim como a técnica de pintura é o elemento do artista plástico, a letra, a escrita é o instrumento do advogado. Então, assim, domine o inglês, domine o idioma que você quer trabalhar. E segundo busque alguns cursos, tem alguns cursos da AILA que são permitidos, procure fazer uma qualificação nesse sentido. Geralmente, dedique-se, tá bom?
O Instagram é verificado pela USCIS na análise dos 140. É no NVC que checa. Eles buscam... o que eles buscam com isso? Pergunta a Glaucio. Glaucio, eu respondi essa pergunta até numa entrevista da Record, não sei se foi lá que você viu. O que acontece? Você tem dois momentos no pleito imigratório. O primeiro é o I-140, no qual ele analisa você como profissional. E o segundo é o momento do NVC ou do I-485, no qual eles te analisam como imigrante. Tem um seriado que eu acho que dá para explicar muito bem isso de uma forma muito didática, que é o Breaking Bad. Vamos dizer o seguinte, você é um profissional na área química, você é um profissional extremamente qualificado numa área internacional, você tem reconhecimento internacional pelas suas qualificações químicas, a gente organiza toda essa papelada e envia para a USCIS. É isso que eles vão analisar no I-140, tá? Aprovado o seu pedido como químico aqui nos Estados Unidos, o seu Proposed Endeavor, o seu I-140 é aprovado. Então passa-se para a próxima parte, que é ou o ajuste de status ou o I-485, ou o NVC, o 10-160, que é o procedimento consular. Aqui eles vão analisar o imigrante em si. Então, assim, eu estou usando o exemplo do Breaking Bad, para quem sabe eu estou usando como referência o Walter White. Então, assim, imagina que agora eles vão analisar a parte do Walter White do tráfico de drogas, das atividades ilícitas que ele cometeu, das irregularidades, das violações. É aqui que eles vão analisar essa parte. Eles querem utilizar o seu Instagram, as suas redes sociais, para verificar se você já violou algum elemento imigratório aqui nos Estados Unidos. Eu vou dar alguns exemplos de casos que eu já vi. Por exemplo, eu tive um trabalho com uma profissional que ela era personal trainer e influencer. O que aconteceu? Ela veio para os Estados Unidos e ela começou a postar as fotos dos exercícios dela, tudo mais. Porém, ela começou a anunciar atividade remunerada aqui para poder fazer uma renda adicional. E ela começou a mostrar, o aluno está fazendo esse exercício, o aluno está desenvolvendo tal coisa. A USCIS era um documento público, era uma página pública. A USCIS viu aquele elemento, na verdade eu nem sei se foi a USCIS, acho que foi o Department of State ou foi o CBP. Eles viram aquilo, na hora revogaram o visto dela, ela ficou negada para entrar nos Estados Unidos. Isso acontece, tá? Isso acontece muito. Aquela moça que... Isso eu já vi também. Principalmente com au pair. Aquela au pair que vem para cá fazer um programa, aí ela posta aquelas fotos assim, bye bye Brasil, nunca mais voltarei, esse tipo de coisa, mostra que vendeu tudo. Também vai ter problemas. Aquela pessoa que diz que vai vir para fazer um curso vai vir para turistar, mas está em grupos de moradores de Orlando. Procura-se casas em Massachusetts. Emprego na Califórnia. Essas coisas. As chances de ter problemas são altas, em especial grupos de Facebook. Se você já me acompanha no Instagram, inclusive eu já postei um rapaz que ficava falando, pessoas postando assim, eu tô procurando alguém para casar, para resolver o visto e tal. Então, assim, é isso que eles querem ver. Eles querem ver a sua irregularidade aqui. Porque o tempo de análise do I-140 aumentou. Meu medo é da RFE, do Fábio. Fábio, realmente aumentou-se o tempo de análise do I-140. Isso é normal, em especial nas trocas de gestão. Eu não me preocuparia tanto com isso. Eu já vi processos que foram aprovados muito rápido, eu já vi processos que foram negados muito rápido, eu já vi processos que levaram bastante tempo e foram aprovados no final. E eu já vi processos também que levaram bastante tempo e não foram aprovados. O que eu te falo se você fez um bom trabalho, se você está se qualificando, naturalmente você invista no seu Proposed Endeavor. Se chegar... Pode ser que seja aprovado imediatamente. Pode ser que não. Pode ser que ele apresente uma RFE. Fato é, se você estiver seguindo o seu Proposed Endeavor, desenvolvendo o seu Proposed Endeavor cada vez mais, você pode juntar esses documentos na RFE e argumentar. Existe uma exceção aqui, tá? Isso é importante deixar claro e explicar para as pessoas. Você tem que cumprir as qualificações legais exigidas a determinado visto no momento do protocolo. Mas, por exemplo, imagina que eu tenho um profissional que tem 10 anos de carreira, bacharelado na área, tudo mais, e ele se propôs a trabalhar na área. E aí passou um tempo,
ele conseguiu fechar alguns contratos adicionais nesse período de tempo que são condizentes com o Proposed Endeavor. Apesar dessas evidências terem surgido depois, como ele já se qualificou inicialmente, elas podem ser utilizadas como evidências adicionais. É só uma filigrana jurídica aí. Então, assim, invista na sua carreira, continue vivendo, e eu vou falar para você o mesmo conselho que um amigo meu, quando eu estava imigrando para cá, me deu. Viva a sua vida como se o seu processo já tivesse sido aprovado. Porque esse é o tipo de coisa que faz a vida andar, sabe? Então, assim, isso é um conselho que eu dou para vocês. O que preciso fazer para contratá-lo? Ana, muito obrigado. Para nos contratar é bem simples. Basta entrar em contato conosco. Pode entrar em contato conosco pelo Instagram, pode entrar em contato conosco pelo telefone do escritório, pelo WhatsApp do escritório, que é o 202-909-6788. Tem o e-mail do escritório, que é o info@cunha.law. Então, assim, a gente vai estar à disposição, estamos crescendo muito nessa parte, tanto na parte de atendimento inicial, quanto na parte de customer service. Então, assim, isso para mim virou um foco hoje do escritório. Essa experiência do cliente, isso vai cada vez melhorar, se Deus quiser. A gente está investindo muito nisso. Então, contem conosco para o que vocês precisarem e vai ser um prazer te acompanhar nessa sua jornada imigratória. Muito obrigado pelo carinho. Como vou para trabalhar quando chegar nos Estados Unidos sem ser ilegal? Lívia, ótima pergunta. O que aconteceu? Há muitas pessoas, principalmente na comunidade brasileira, que basicamente conhecem 3 caminhos. O pedido de asilo, o EB2NW e o visto de estudante. São esses os 3 caminhos que as pessoas utilizam. Sendo que somente o segundo é que realmente você pode chegar aqui e realmente já ter um processo. Porém, existem diversos vistos que possibilitam que você trabalhe aqui nos Estados Unidos. Um deles que se popularizou muito dentro do escritório, e assim, modéstia à parte, eu descobri até por informação de um próprio cliente que eu era a única pessoa que ele tinha escutado falar desse visto, foi o B1 in Liège. Eu peço para a produção colocar aqui no vídeo os termos que eu estou utilizando, porque eu sei que parece que eu estou falando uma mistura de inglês com francês, um negócio meio atrapalhado, e é um visto que ele interpreta que o profissional é altamente qualificado e urgente a sua presença aqui a ponto de não poder esperar a aprovação de um visto H1B. Então ele antecipa a vinda dessa pessoa, e ele permite trabalhar aqui até 4 meses, recebendo, não nos Estados Unidos, recebendo no país de origem, mas exercendo uma atividade remunerada em território americano, e voltar para o Brasil e voltar para os Estados Unidos. Esse visto tem a validade de 10 anos, sendo que ele pode permanecer até 4 meses aqui nos Estados Unidos, dependendo da situação. Esse visto a gente está utilizando muito e se popularizou demais em principalmente 3 grandes áreas. Telecomunicações. Então, assim, os profissionais que são especializados em instalação de antenas telefônicas, instalação de aparelhos de radiotransmissão e cabeamento de fibra ótica, que eles precisam de um refino de análise. Então é algo que tem que ser feito em loco. Esses profissionais eu já tive uma experiência muito bacana. Profissionais de automação fabril. Então, assim, são aqueles profissionais que são especializados na instalação e desenvolvimento de estruturas fabris, esteira de produção, linhas de transmissão, toda essa parte. E instalação de pás eólicas. Esses foram os 3 que o escritório já teve de grande sucesso. A gente tem alguns outros que a gente está sendo procurado também na área marítima, então assim, profissionais na área de estivadores para restauração de navios, tratamento de material é um que a gente pode fazer, inclusive tem alguns outros vistos que a gente analisa nesse ponto, mas assim, é um visto excelente de se trabalhar e é um visto que te permite trabalhar aqui imediatamente. Outro visto também, que depende da situação, é o visto J. O visto J é um visto que permite um intercâmbio acadêmico, um intercâmbio profissional. Então, assim, você pode vir aqui com visto J e você pode trabalhar na sua área. Então, um profissional que, inclusive, foi procurado, isso quem me provocou a desenvolver esse conhecimento foi uma cliente minha, que ela tinha uma clínica veterinária, ela tem uma clínica veterinária especializada em grandes animais, e aí a gente conseguiu trazer uma profissional para fazer ultrassom de grandes animais, então bovinos, cavalos, equestres, né?
Então, essa é uma outra janela que você pode vir aqui já trabalhando na sua função. Então, assim, existem alguns caminhos. O que eu te falo sempre é, procure ver qual que é a sua situação, entre em contato conosco, entre em contato com um advogado licenciado. Tomem cuidado só para aquelas pessoas que tentam forçar a encaixar você num espaço ao invés de desenhar uma estratégia migratória com base nas suas necessidades, tá bom? Ainda está tendo muito RFE para quem aplica o Professional Plan? Pergunta a Pri. Pri, o que eu vejo, na verdade, é as RFEs estão surgindo para pessoas que não providenciam evidências suficientes para a necessidade daquele determinado pleito. Então, assim, eu era muito rígido no começo com, se é um processo XYZ, tem que ser por business plan. E eu era muito rígido nisso. Hoje eu vejo que, na verdade, isso tem uma flexibilidade, depende muito da situação, depende muito do caso a caso. O que acontece, na verdade, é que o Professional Plan tem que ser muito coerente com a qualificação daquele determinado indivíduo para aquela área. Então, assim, as conquistas, a rede de contatos tem que ser muito pessoal, não da empresa na qual ele trabalhou. Então, assim, existem alguns cuidados maiores, mas eu aprendi a ter uma taxa de sucesso muito alta, inclusive com Professional Plans. Para a medicina veterinária, o EB2 é uma boa opção? Camila, o EB2 é uma boa opção para os profissionais que têm a qualificação necessária. Para a medicina veterinária, em especial, o que eu te sugiro é investir, por exemplo, na parte de pesquisa. Então, assim, desenvolva uma carreira que seja linear e que seja estruturada naquela sua área. Então, assim, por exemplo, imagina que eu estou discutindo com a Camila, que é uma profissional da Embrapa, uma médica veterinária da Embrapa, doutora em determinada fisiologia animal, por exemplo, para manter o mesmo assunto anterior, de cavalos. As chances de ter uma aprovação de um EB2 de uma médica veterinária nesse ponto são muito grandes. Por outro lado, uma profissional que é recém-formada ou que ela trabalhou numa área, depois mudou para outra, depois se ajustou, já diminui considerável se comparado com essa profissional da Embrapa. O que eu te falo sempre é para investir na carreira. Preencha o formulário que está disponível aqui no escritório, aqui embaixo do vídeo, e a gente vai analisar o seu currículo e a gente conversa sobre esse assunto, tá bom? Pessoal, eu agradeço muito a presença de todos vocês. Eu agradeço, muito obrigado por estarem aqui conosco, acompanhando esse canal, acompanhando esse vídeo. Eu desejo a vocês um sucesso imenso e tudo de bom para vocês. Godspeed.